nós vamos abordar o criptorquidismo em grandes animais. O criptorquidismo é uma anomalia reprodutiva caracterizada pela não descida de um ou de ambos testículos para o saco escrotal. Essa anomalia é de caráter hereditário e pode causar aplasia no animal. Por conta disso, o tratamento mais indicado é o cirúrgico, mas nós abordaremos outros tratamentos durante o vídeo. A descida do testículo para a bolsa escrotal ocorre entre 30 dias antes do nascimento até 10 dias após o nascimento, sendo que isso pode ocorrer até o 2º ano de idade do animal. Pequenas falhas anatômicas podem gerar o desenvolvimento do criptorquidismo no animal. A etiologia do criptorquidismo ainda não é muito bem definida, porém acredita-se em alguns fatores, dentre eles o caráter hereditário, no qual um gene dominante é responsável pela passagem da característica à progênie. O modo de herança ainda não é confirmado, mas já sabe-se que tanto machos quanto fêmeas podem carregar esse fator genético. Outro fator é a predisposição racial. Apesar de ser encontrado em diversas raças, algumas raças são acometidas com mais frequência. Dentre elas, o quarto de milha, o percheron, o American Saddlebred, pôneis e animais sem raça definida ou mestiços. Temos ainda algumas causas anatômicas. Classificação, o criptorquidismo pode ser completo ou total, que é quando o epidídimo e o testículo estão completamente contidos na cavidade abdominal. Ou ele pode ser parcial ou incompleto, que é quando o testículo está na cavidade abdominal. Entretanto, a cauda do epidídimo e o ducto deferente estão no saco escrotal, ou no processo vaginal, ou ainda no canal inguinal. Ou pode ser ainda inguinal, que é quando o testículo está no canal inguinal ou no subcutâneo, e externamente ao canal inguinal superficial. Agora nós vamos abordar os sinais clínicos. Cavalos criptorquídicos, eles geralmente apresentam mudanças de comportamento que são indesejáveis. Cavalos criptorquídicos unilaterais desenvolvem comportamento sexual secundário normal, porque os seus testículos eles secretam testosterona a níveis semelhantes ao de um cavalo normal. Essa similaridade ocorre porque, apesar do criptorquidismo, as células de Leydig são mantidas funcionais nesse animal e os níveis de LH se mantêm em concentrações altas. Porém, o testículo retido apresenta consistência mole e uma produção baixa de espermatozoides. Cavalos criptorquidas bilaterais são estéreis, entretanto a produção de testosterona continua normalmente. Devido a isso, eles apresentam um comportamento sexual secundário normal e muitas vezes exacerbado. Portanto, esses animais possuem um comportamento mais nervoso e agressivo se comparado aos garanhões normais. E isso se deve à libido aumentada que eles apresentam.
hora de diagnóstico, o diagnóstico ele deve ser feito a partir de um histórico completo do animal, do comportamento desse animal, e junto a isso a gente tem que fazer uma inspeção dele, observando a ausência de um ou de ambos os testículos no escroto. Após a inspeção, a gente vai fazer a palpação externa da região escrotal e inguinal do animal, buscando a percepção do testículo ou de cicatriz de intervenção cirúrgica anterior. Em casos de criptorquidismo inguinal, o testículo retido poderá ser palpado externamente no canal inguinal. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para ele não ser confundido com a cauda do epidídimo, que ela é perceptível nos casos de criptorquidismo abdominal parcial. Caso o testículo retido não seja identificado com a palpação externa, a gente vai realizar uma palpação transretal. E aí a gente vai procurar pelas gônadas e pelos anéis vaginais e inguinais internos. Já a ultrassonografia transretal e inguinal, ela é utilizada como um método auxiliar na identificação do testículo retido e no tamanho desse testículo. Já a ultrassonografia transabdominal, ela tem alta sensibilidade, pode ser realizada em cavalos de qualquer tamanho, de qualquer idade, ela não precisa de contenção química. Além disso, é um procedimento mais seguro para o animal e para o examinador, quando a gente vai comparar com a ultrassonografia transretal. E pode ser feito facilmente a campo. Cavalos com histórico desconhecido e com testículos não palpáveis no escroto, o método diagnóstico mais eficiente é o de dosagem hormonal de estrógeno e andrógeno, pois garanhões e cavalos criptorquidas apresentam concentrações séricas mais elevadas dessas substâncias. O método de estimulação com HCG é considerado um dos mais precisos na hora de estipular a presença de tecido testicular, sendo indicado quando a mensuração de testosterona sérica é inconclusiva. Esse teste consiste basicamente na mensuração de testosterona logo após a administração de HCG no animal. Esses valores serão comparados posteriormente com as concentrações séricas que a gente conseguiu encontrar após 1 hora, após 3 horas, após 24 horas e após 3 dias da administração do HCG. Entretanto, a idade do animal, a estação do ano e a localização do testículo interfere no valor diagnóstico desse teste. Outra forma de diagnóstico é a mensuração de sulfato de estrona, porém ela só é eficiente em animais acima de 3 anos, visto que a produção de estrógeno antes do animal adquirir a maturidade sexual é fisiologicamente menor. Em cavalos adultos com a presença de tecido testicular, altas concentrações de sulfato de estrona são encontrados quando comparados às baixas concentrações desse mesmo sulfato em animais castrados. Recentemente, o hormônio antimileriano foi considerado um marcador diagnóstico em casos onde a concentração sérica de testosterona não foi conclusiva. O diagnóstico é possível, já que animais castrados não apresentam concentração sérica desse hormônio. Vale ressaltar que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial em relação ao monorquidismo. Apesar de raro, ele é encontrado em alguns animais e muitas vezes pode confundir o diagnóstico. Nós vamos abordar os tratamentos. O tratamento mais indicado é o cirúrgico por meio da criptorquidectomia. É indicado também a realização da orquiectomia para retirada da gônada escrotal. A aspiração da gônada escrotal é indicada por conta do caráter hereditário da anomalia. Além disso, ela vai evitar a evolução de neoplasias. O procedimento cirúrgico pode ser realizado através de abordagem invasiva ou não invasiva. Uma abordagem não invasiva acontece quando o cirurgião consegue fazer a retirada do testículo com a introdução de apenas 1 ou 2 dedos no canal abdominal, sendo a retirada do testículo realizada através de uma tração sobre ele mesmo, sobre o gubernáculo, sobre os ductos deferentes e o epidídimo, após a ruptura do processo vaginal. Já uma abordagem invasiva é aquela realizada quando há necessidade do cirurgião introduzir a sua mão na cavidade abdominal do animal. Em animais criptorquidas
abdominais, o procedimento cirúrgico pode ser realizado através de laparotomia parainguinal direita ou esquerda. Cada testículo é retirado através de uma incisão própria, realizada através da pele, seguido de uma dissecção digital para localização e liberação do testículo. Após ser localizado, realiza-se a remoção da gônada da cavidade e a incisão do músculo cremáster. Em seguida, faz-se a ligadura do cordão espermático e do plexo pampiniforme. Nos cavalos criptorquidas inguinais, a gônada afetada pode ser retirada através de orquiectomia inguinal. E a técnica utilizada é semelhante ao procedimento em criptorquidas abdominais. Após o procedimento cirúrgico, é realizada a terapia anti-inflamatória e antibiótica de forma sistêmica, através da administração intravenosa de flunixina uma vez ao dia durante 3 dias e de penicilina durante 7 dias de forma intramuscular. Independente da técnica cirúrgica, em caso de criptorquidismo unilateral, o primeiro testículo a ser retirado deve ser o retido. Sendo assim, caso a cirurgia precise ser interrompida por qualquer motivo, fica fácil fazer a diferenciação de um animal criptorquida de um animal castrado. Em caso de ruptura do anel inguinal, algumas medidas devem ser tomadas para se evitar a evisceração. Essas medidas incluem o envolvimento do canal inguinal com gaze estéril durante 24 a 36 horas, tomando cuidado de que a gaze não se introduza no canal abdominal. Palpação do canal inguinal interno pela via transretal após 24 horas do término da cirurgia. Sutura do anel inguinal externo e restrição de exercícios durante pelo menos 2 semanas. Como alternativa de tratamento, nós temos a castração imunológica. Ela consiste na administração de vacinas que estimulam a produção de anticorpos que vão inibir a produção e secreção dos hormônios LH e gonadotrofina. Como resultado, nós temos a supressão da atividade e do comportamento reprodutivo do animal. Entretanto, a durabilidade do tratamento é altamente variável, podendo ir de 24 semanas até mais de 46 semanas. Sendo assim, ainda são necessários estudos adicionais para que a gente possa verificar a qualidade desse tratamento e como que vai funcionar o calendário de vacinação. Outra forma de tratamento é o hormonal, que já é utilizado em seres humanos desde a década de 30 e consiste na estimulação da descida testicular. Porém, no meio veterinário, esse tratamento é considerado antiético por conta do caráter hereditário dessa síndrome. E por conta desse caráter hereditário, a profilaxia se baseia na castração de machos e fêmeas que carregam essa herança genética. Dessa forma, o diagnóstico precoce é extremamente importante para que a gente consiga estipular a terapia adequada, sendo a cirurgia a mais indicada. Além disso, a gente não pode esquecer que os animais com essa característica genética não podem ser disponibilizados para reprodução.